Romanos 11, de 22 a 24, diz assim a santa palavra de Deus: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. O tema da mensagem desta manhã é uma pergunta: como viveremos? Como viveremos? Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, que é fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento para nós. Queremos, Pai, pedir mais uma vez pela iluminação do Teu Santo Espírito. Nós que somos falhos, nós que somos debilitados, somos pecadores, somos míopes espiritualmente. Nós, ó Pai, que pelo pecado não temos uma mente que funciona corretamente, ela tem muitas debilidades de entendimento, de recordação. Mas nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, que pode clarear e iluminar as nossas mentes, para que nós tenhamos olhos abertos e compreendamos aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. É por esta operação do Teu Santo Espírito que nós pedimos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra e que a mensagem que o Senhor quer nos dar nesta manhã, ó Pai, ela seja dada, ela possa atingir a cada coração e na medida, na dose que o Senhor quer de remédio para cada um de nós, que nós sejamos medicados pelo Senhor, sejamos alimentados com a Tua boa palavra. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. No domingo passado nós vimos o apóstolo Paulo usando a oliveira como figura, uma figura de linguagem, usando a oliveira para explicar como foi que os não-judeus, os gentios, e a palavra gentios não vem de gentileza, vem de gentes, de povos. Então sempre que você vir na Bíblia gentios, é uma referência aos não-judeus, a gentes, aos povos não-judeus. Então Paulo estava explicando como é que gentios, não-judeus, passaram a ser povo de Deus, porque nós sabemos no passado Israel era o povo de Deus. E o que foi que aconteceu para que agora não mais Israel apenas, mas todos os outros povos se tornassem povo de Deus? E no texto então do domingo passado, dos versículos 16 a 21, Paulo mostra que alguns ramos da oliveira, usando a grande oliveira, como figura de linguagem, alguns ramos da oliveira foram quebrados, e aqui era uma referência aos judeus que não reconheceram Cristo como Messias. Então esses ramos foram quebrados, eles deixaram de ser povo, e por causa desses ramos quebrados, nós, outro tipo de oliveira, uma oliveira selvagem, uma oliveira brava, nós fomos enxertados. Talvez as irmãs conheçam mais essa figura de enxertar, não é? É quando você pega uma parte de outra planta, um ramo, alguma coisa de outra planta e coloca na planta, Você tem uma planta aqui, quebra lá um galho, alguma parte, e coloca nessa planta, e como é um ser vivo, isso é enxertado e daqui a pouco é como se fizesse parte desta planta, Então essa é a figura que Paulo está usando quanto uma oliveira natural e uma oliveira brava. Em poucas palavras, foi por causa da rejeição de Israel, porque Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam, foi por causa da rejeição de Israel que abriu-se essa margem, essa vaga
para que os gentios fossem enxertados. É claro, essa é uma perspectiva nossa, olhando assim na história. É claro que na eternidade Deus já havia feito este plano, né, de que a princípio apenas Israel seria atingido, mas na consumação dos séculos todas as nações seriam atingidas. E tanto é verdade que Deus já sabia disso, que você tem em Gênesis a promessa de que em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Então já havia profecias apontando para isso. E no Novo Testamento isso se cumpre, especialmente no Pentecostes, quando você tem ali povos de todas as nações reunidos e o Espírito Santo desce sobre todos eles, não mais sobre judeus apenas, mas sobre todos os povos. E aí cumpre-se a profecia de Joel. Note que Joel já falava sobre isso, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Agora que nós somos então povo de Deus, brasileiros, nós somos povo de Deus, a grande pergunta é: como viveremos? Nós que antes não éramos povo e agora somos povo, como é que nós viveremos? Como viveremos nós que alcançamos um grande privilégio de agora sermos chamados povo de Deus? O nosso texto apresenta pelo menos 3 respostas. Primeira, como viveremos? Com gratidão porque Ele é bondoso. Com gratidão porque Ele é bondoso. É assim que começa o nosso texto. Considerai, pois, a bondade de Deus. Considerai, pois, a bondade de Deus. Nós falamos muito sobre o amor de Deus, mas é bom refletirmos sobre a bondade de Deus. Deus é um Deus bondoso. Se eu pedir para você imaginar uma pessoa bondosa, você vai conseguir imaginar. Bondade é algo que nós conhecemos, né? Há pessoas bondosas ao nosso redor. Deus é o máximo de uma pessoa bondosa. Deus é o ápice da bondade. Se você olha para uma pessoa e a acha bondosa, pense em Deus como o máximo de bondade que uma pessoa pode ter. O nosso Deus é rico em bondade. O nosso Deus olha para nós com olhar de bondade, não com olhar de ira, porque nós somos justificados, nós somos reconciliados, nós não somos mais inimigos. Deus olha para nós com olhar de bondade, olhar de bondade. Vários textos bíblicos falam sobre isso, eu trouxe apenas alguns aqui. O Salmo 17:7, mostra as maravilhas da tua bondade. O que seriam as maravilhas da bondade de Deus? Quando você olha para os poderosos feitos de Deus, o que Deus fez pelo seu povo no decorrer da história, você pode encontrar as maravilhas da bondade de Deus. Como Deus foi bondoso, muitas vezes. Como Deus foi bondoso em, por exemplo, tirar o seu povo do cativeiro, da escravidão do Egito. Não haveria nenhuma chance daquele povo se libertar sozinho. Não haveria nenhuma chance daquele povo se revoltar e conseguir libertação sozinhos. Eles estavam ali subjugados, oprimidos, escravizados. O Egito era uma potência, era um povo muito mais forte. Os nossos irmãos estavam ali sofrendo, oprimidos. Não havia quem os libertasse. Não havia uma nação mais forte que Israel para ir para lá libertá-los. Aí Deus vai agir com bondade. E a bondade de Deus vai fazer com que um homem seja levantado, e por meio deste homem, e pelo poder de Deus, as muitas pragas destruam o Egito, e o povo de Deus saia ali livre, né? Livre, seja liberto do Egito. A bondade de Deus, foi a bondade de Deus que fez isso. As maravilhas da bondade de Deus. O salmista no Salmo 23 termina o salmo dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Reverendo Cleómenes, um pastor lá em Minas Gerais, ele diz que esse texto fala das nossas amigas inseparáveis,
A bondade e a misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. São as nossas companheiras. A bondade e a misericórdia de Deus, elas nos acompanham todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia de Deus. O Salmo 25, 7. Não me lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Olha aqui, a misericórdia e a bondade juntas de novo. O salmista, por causa da bondade e da misericórdia de Deus, fazendo um pedido muito específico: Senhor, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Nós, aqueles que já não estão mais na mocidade, aqueles que já passaram dessa fase, nós temos pecados da nossa mocidade, não é? Pecados que nós nos arrependemos, que se nós pudéssemos voltar no tempo, nós não faríamos, com certeza não. E o salmista também tinha. E o salmista está dizendo: Senhor, por causa da tua bondade e da tua misericórdia, não te lembres dos pecados da minha mocidade. E Deus atende esse pedido, gente, quando nós nos arrependemos. Mas observe a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, em não olhar com rigor e severidade e punição para os pecados da nossa mocidade. Se nós nos arrependemos, nós fomos perdoados, esses pecados foram lavados. O Salmo 33, 5. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Aqui, a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra, o mundo, é um palco, é um teatro, é uma manifestação da bondade de Deus. Para onde você olhe, você encontra bondade de Deus. Já falamos sobre isso aqui. Deus não criou o ser humano e colocou em Marte. Em Marte não tem água, parece. Em Marte não tem árvore, não tem planta, não tem matéria-prima como nós temos na terra. Então, a bondade de Deus, a terra está cheia da bondade de Deus. Deus faz com que nasça alimento da terra, não é? Tudo que nós comemos vem da terra. É um Deus bondoso que providencia água, que providencia alimentos, tudo brota da terra. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele nos colocou num planeta totalmente adequado para que nós retiremos alimentos, substâncias, mesmo os remédios e os alimentos industrializados. Vamos pensar em remédios, os remédios mais sofisticados que existem hoje, que a gente olha e fala, isso aqui é plenamente artificial. Não, a substância primeira, ela veio da terra, ela veio de algo que já existia e foi transformado, foi trabalhado, foi transformado. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os remédios são providenciados pelo Senhor, os alimentos são providenciados pelo Senhor. Tudo que nós bebemos, tudo que nós vestimos, tudo a matéria-prima foi Deus quem deu, através da terra, através da criação. A terra está cheia da bondade do Senhor. Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Note, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Esse versículo ele faz coro com tantos outros versículos que mostram que o arrependimento ele nasce no nosso coração, mas ele não é uma iniciativa nossa. A pessoa só se arrepende se Deus tocar o seu coração. Porque por nós mesmos nós não nos arrependeríamos, nós não teríamos fé, nós não buscaríamos a Deus. Olha o texto, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Deus toca no nosso coração, Deus regenera o nosso coração. E é a bondade de Deus que nos guia ao arrependimento. Se nós nos arrependemos, é porque a bondade de Deus nos alcançou e nos moveu ao arrependimento.
Meditemos na bondade de Deus. Então, nós somos povo por causa da bondade de Deus para conosco. O verso 23 diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Veja que interessante um aspecto da bondade de Deus aqui. Deus é tão bondoso que Ele dá a chance àqueles ramos que foram quebrados, os judeus que não aceitaram Cristo, se eles se arrependerem, se eles saírem da incredulidade, Deus dá chance para eles serem colocados de novo, para eles serem enxertados na oliveira de onde eles saíram. Não é um Deus implacável que não aceita perdão. Não, Ele aceita. Se eles saírem da incredulidade, eles podem ser enxertados de novo. E é o que acontece, eu diria, quando um judeu, hoje, nos nossos dias, crê em Jesus Cristo. E isso tem acontecido. Judeus em Israel têm se convertido a Jesus Cristo. São os ramos quebrados que estão sendo colocados de novo na oliveira. É o que está acontecendo aqui. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, com gratidão, porque Deus é bondoso, porque Ele é bondoso. Ora, Ele foi tão bondoso em nos deixar fazer parte do seu povo, nós que não éramos Israel, que agora o nosso reflexo, a nossa reação, a nossa resposta deve ser a gratidão. Vivamos em gratidão a Deus, porque Ele nos deu esse privilégio de, não sendo povo, nos tornarmos povo. Então, devemos ter gratidão eterna, porque Deus assim permitiu. Em segundo lugar, como viveremos? Com temor, porque Ele é severo. Com temor, porque Ele é severo. Veja a continuação do texto. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Então, porque Ele é severo, o texto fala de bondade, mas fala também de severidade. E aqui nós nos lembramos que a geração atual, ela tem uma imagem distorcida de Deus, uma imagem caricata. A geração atual, aqueles que ainda creem em Deus, fazem uma imagem de Deus como se fosse um Papai Noel bonachão, um velhinho de barbas, que perdoa tudo, que aceita tudo. Ah, Deus é Pai, Deus vai perdoar. Deus perdoa tudo. É um Deus Papai Noel que sempre dá presentes, você pode pedir o que quiser que Ele te dá, mas nunca a imagem que a nossa geração faz de Deus é a imagem de um Deus que é severo, é um Deus que se ira contra os nossos pecados, é um Deus que tem limites, é um Deus que é santo. Essa imagem, só quem é crente e olhe lá, tem de Deus. A Bíblia mostra Deus de fato como um Deus que é santo e um Deus que odeia o pecado. A Bíblia fala sobre isso, Salmo 7, por exemplo, 7:11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Ora, se nós que somos pecadores, nós nos indignamos contra o pecado, quanto mais Deus que é santo. Deus é um Deus santo que sente indignação todos os dias, porque este é um mundo pecador, pecaminoso, e Deus é santo. Hebreus 10:30, ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ora, um Deus bonachão, Papai Noel, e a Bíblia está dizendo horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, quer dizer, essa imagem aqui está errada, essa imagem aqui está totalmente equivocada. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 12:29, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O povo de Israel sabia disso. O povo de Israel muitas vezes tentou a Deus, pecou contra Deus, trocou Deus por outros deuses imaginários, e Deus revelou a sua ira, Deus como fogo consumidor.
E tantos outros textos, meus irmãos, que mostram que nós temos um Deus que é severo, um Deus com quem nós não podemos brincar, não podemos tentar. Deus manifestou a sua ira muitas vezes na história da redenção. Primeiro, quando no Éden pronunciou a morte e os castigos a todos os envolvidos ali. A terra foi amaldiçoada, o homem foi expulso do paraíso, a serpente recebeu a sua pena. Depois, na sequência, algumas décadas ou séculos depois, quando a maldade se multiplicou na terra e atingiu níveis insuportáveis, Deus mandou o dilúvio. Deus salva uma família e acaba com todas. Todos morreram ali no dilúvio. Foi um ato de juízo de Deus. Com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Sodoma e Gomorra foram testemunhas também da ira de Deus. A Bíblia mostra que Sodoma e Gomorra eram cidades com um nível de pecado gigantesco, um nível de homossexualismo gigantesco, Sodoma e Gomorra. E chegou num nível que Deus resolveu mandar fogo do céu e acabou com as duas cidades. E acima de tudo, o ato de maior expressão da ira de Deus foi voltado para o próprio Filho, quando o Filho foi castigado na cruz do Calvário. Por causa de quem? Por nossa causa. Por nossa causa. Cristo não merecia ter sido castigado daquela forma, mas Ele voluntariamente se entregou para sofrer e morrer no nosso lugar. Ele não precisava. Ele se entregou para que, pelo seu sacrifício voluntário, milhões de pessoas fossem salvas. Por isso Ele se entregou. Ele se entregou. A morte de Cristo na cruz foi uma morte por amor a nós. Ele morreu santo no nosso lugar, e essa foi uma manifestação da ira de Deus final para acabar com o pecado. Entregou o próprio Filho para que o Filho acabasse com o pecado. O Filho é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela sua morte, o pecado foi exterminado, o poder do pecado, né? A morte morreu na morte de Cristo. E existem apenas 2 lugares em que Deus trata o pecado, apenas 2 lugares: na cruz e no inferno. Na cruz e no inferno. São os 2 lugares de juízo de Deus, na cruz e no inferno. Se os teus pecados não forem tratados na cruz, em Cristo, eles serão tratados no inferno, eternamente. É melhor que eles sejam tratados na cruz do Calvário, é melhor. O tempo para arrependimento é hoje, para que, crendo em Cristo, os teus pecados sejam tratados na cruz do Calvário, porque aqueles que não creem em Cristo, aqueles que continuam vivendo a sua vida afastados de Deus, eles terão os seus pecados tratados, mas no inferno não haverá segunda chance, será tarde demais. A chance é agora das pessoas se voltarem para Deus, para que em Cristo os seus pecados sejam resolvidos, porque Ele fez isso na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, com gratidão, porque Deus é bondoso. Em segundo lugar, com temor, porque Ele é severo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E é triste que às vezes a gente percebe, aqueles que não estão em Deus estão achando que Deus no final vai perdoar tudo, mas Deus é severo, a severidade de Deus é real. Em terceiro e último lugar, como viveremos? Com humildade, porque nunca merecemos ser povo. Por isso, humildade, é o versículo final. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então a ideia aqui é que nós nunca merecemos ter sido feito povo de Deus. Vamos pensar um pouco na oliveira, vamos pensar um pouco na figura de linguagem que Paulo está utilizando aqui. A oliveira era uma árvore bastante comum lá nas terras de Israel.
era uma árvore muito importante, porque era da oliveira que vinha a azeitona e, consequentemente, o azeite. E o azeite ainda é apreciado muito nos nossos dias, né? O azeite, a azeitona são bênçãos de Deus. E isso nós herdamos lá de Israel, as oliveiras de Israel. A mais conhecida oliveira é a Olea europaea, chamada também de oliveira cultivada. Ela é uma árvore baixa, frondosa, com várias ramas, troncos retorcidos. A principal característica da oliveira é o seu período de vida, um dos maiores do reino vegetal. Na Espanha, por exemplo, elas atingem, em média, 300 a 400 anos de vida, uma oliveira. Algumas chegam a 700 anos. A oliveira mais velha atualmente, ela está em Atenas, capital da Grécia. Ela tem mais de 1.200 anos. Então, a oliveira é uma árvore longeva. Existem dois tipos principais de oliveira: a oliveira sativa ou cultivada e a oliveira brava ou silvestre ou selvagem. A cultivada é essa que nós já falamos. Ela dá azeitona, dá bom azeite, vive muito tempo, frondosa, belíssima. E a oliveira brava ou oliveira selvagem? Ela é menor em aparência, em estrutura, ela é menor. Ela é um porte médio, ela tem espinhos, a outra não tem espinhos, ela tem uma casca mais escura, as folhas são menores, são mais estreitas, e o fruto dela é pequeno e pobre em óleo. Então, da outra oliveira, você tem azeite do melhor tipo. Dessa daqui não, o fruto é pequeno e bem pobrezinho em óleo. Essa é a oliveira brava, essa somos nós. Essas somos nós. E aqui Paulo, neste trecho da carta, ele está dando uma dura nos gentios, porque os gentios estão se vangloriando de agora serem povo. E Paulo está falando: ei, vocês eram oliveira brava. Olha para a oliveira brava, não dá para fazer nada com essa oliveira, e vocês estão se vangloriando. Então vocês deveriam ser gratos de agora vocês terem sido enxertados na boa oliveira, a que dá o bom azeite, a que dá a boa azeitona. Sejam humildes então, sejam humildes, porque vocês não eram nada, vocês eram oliveira brava, agora vocês estão enxertados na boa oliveira. Então como é que nós devemos viver? Com humildade. Nós não merecemos ser povo, nós não servimos para nada, e Deus nos trouxe para sermos povo de Deus, embaixadores de Cristo. Que privilégio, que privilégio. Nós não temos sangue judeu, né? Acho que ninguém aqui na igreja tem sangue judeu, mas nós nos tornamos Israel espiritual, nós nos tornamos povo escolhido de Deus, seguidores de Cristo, do Messias, da grande salvação. Que privilégio nós recebemos. Então devemos ser humildes, nada foi por merecimento nosso. Deus tem bênção para os humildes. Se tem uma coisa que Deus não gosta, isso fica claro na Bíblia, é o comportamento arrogante, orgulhoso, soberbo. Deus não gosta de soberba, Deus gosta de humildade. Se você quer ser abençoado por Deus, seja humilde, não seja soberbo, não seja orgulhoso. Não ache que você é mais importante do que os outros, não ache. Deus exalta os humildes, Deus abate os soberbos, Deus exalta os humildes. Alguns versículos. Salmo 25:3: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ele não faz isso com soberbos, ele faz isso com humildes. Salmo 138:6: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Salmo 147:6: o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios na terra. Provérbios 3:34: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 11:2: em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 16:19: melhor é ser humilde de espírito, e com os humildes
Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. E Cristo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, se você der uma busca na palavra humilde, humildes e humildade na Bíblia, você só vai encontrar bênçãos. Deus age com muita graça e bondade para com pessoas humildes. É por isso que não combina um crente arrogante, um crente orgulhoso, um crente soberbo. Não combina, não combina. Por que não combina? Porque Cristo é o nosso exemplo máximo de humildade, máximo. A humildade de Cristo era constrangedora, Quando Jesus foi ser batizado lá no Rio Jordão, João Batista falou: Senhor, eu aqui preciso ser batizado por ti. E aí Jesus falou: não, me convém cumprir toda a justiça, pode batizar. Quando Jesus amarrou uma toalha no peito, pegou uma baciazinha e se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos, foi um constrangimento. E Pedro, que não se segurava, falou: não, meus pés não, Senhor, meus pés não. E aí Jesus falou: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Então lava todo o corpo, Senhor, lava tudo. Porque Pedro percebeu. A humildade de Cristo era constrangedora. A humildade de Cristo é exemplo para nós. Como é que a gente pode ser soberbo, orgulhoso, se Cristo era o humilde? Aliás, eu acho que o ápice é quando Cristo lava os pés de Judas. Cristo sabia que Judas era o traidor e Cristo lavou os pés de Judas. Pense você aí, lavando os pés daquela pessoa que está falando mal de você, daquela pessoa que é tua inimiga, aquela pessoa na vizinhança que está querendo te derrubar. Pense você lavando os pés dela. Foi isso que Cristo fez com Judas, tá? Então, como é que a gente pode ser soberbo se nós temos um mestre tão humilde como é o nosso Senhor Jesus? Como viveremos então? Com humildade, porque nós nunca merecemos. Concluindo, meus irmãos, e eu vou concluir com algumas aplicações. Primeiro, como viveremos? Com gratidão, porque Ele é bondoso. Seja uma pessoa grata, não seja uma pessoa reclamona, uma pessoa murmuradora. Há pessoas que só reclamam nessa vida. Essa semana a Vivian encontrou-se com uma senhorinha, uma mulher, e aí a Vivian veio falar para mim que a mulher só reclamou. Todas as frases da mulher eram de reclamação. Há pessoas assim no mundo. Não seja uma delas. Não seja. Muito feio uma pessoa que só reclama, que só murmura, que só está ruim. Se faz sol, está muito quente. Se chove, está muito molhado. Só reclama. É insuportável viver com alguém assim, tá? Não seja essa pessoa. Seja uma pessoa grata. As pessoas gratas são agradáveis de se viver com elas, não é? São agradáveis. Graças a Deus porque está sol. Graças a Deus porque está chovendo. Não tem tempo ruim. A pessoa está sempre agradecendo. Está doente? Graças a Deus porque tem remédio. Foi internado? Graças a Deus porque tem hospital. Tem cidade no país que não tem hospital. Estou internado, estou com uma doença leve, graças a Deus por isso. Estou com uma doença grave, graças a Deus por isso, porque estou sendo tratado aqui. Vou morrer, graças a Deus porque tenho a salvação. Então, meus irmãos, como disse um puritano, William Gurnall, depois das boas novas do Evangelho, não existem mais más notícias. Não existem. Se você tem a salvação em Cristo, nenhuma notícia te derruba. Pode ser o desemprego, graças a Deus que eu não estou passando fome. Pode ser o câncer, graças a Deus porque tem tratamento. Pode ser o médico dizendo 6 meses de vida, graças a Deus porque são 6 meses, não são 6 dias. Ou se forem 6 dias, graças a Deus porque eu tenho a salvação. Porque eu morro aqui e estou com Cristo na sequência. Essa semana, não foi ontem, lá na reunião do presbitério, na pregação, o
o licenciado, ele mencionou palavras últimas, né? Palavras no final da vida do Russell Shedd, pastor Russell Shedd. Pastor Russell Shedd pegou um câncer no final da vida e ele disse: eu não estou sofrendo, eu estou sendo desmamado desta terra. Sabe quando você toma remédios e aí você tem que ser desmamado aos poucos e sendo tirado dos remédios? Russell Shedd usou essa figura para dizer que ele se sentia aos poucos sendo desmamado desta terra e caminhando para o céu. Então veja, a morte é aterrorizante para quem não tem Cristo, mas para quem tem Cristo é tranquilo, meus irmãos, é tranquilo, é a certeza de que nós estaremos com Ele. Então seja grato, não seja uma pessoa reclamona, seja grato. Segunda aplicação: viva com temor, porque Ele é severo, de Deus não se zomba. Como é que você tem vivido a sua vida? Há pessoas neste mundo que não demonstram menor temor para com as coisas de Deus. Cuidado, você é crente, você é parte do povo de Deus. Tema ao Senhor, tema ao Senhor. Não viva uma vida displicente, sem ler a Bíblia, sem orar, sem ir na igreja. Tenha uma vida de seriedade para com Deus. Deus existe, Deus é teu Pai e Ele é severo. Ele pode te disciplinar se você não estiver obedecendo os seus mandamentos. Então, cuidado, de Deus não se zomba. Às vezes a gente encontra crentes falando umas coisas que a gente pensa: será que tem temor a Deus para falar isso, sendo crente? Então, muito cuidado com o que você está fazendo da tua vida cristã. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e Deus, quando disciplina, dói um bocado. Muito cuidado. Terceira e última aplicação: vivemos com humildade porque nunca merecemos. Então, a falta de humildade, ela pode se revelar na nossa vida de algumas formas. Por exemplo, no orgulho do sobrenome. Meu sobrenome, né? No orgulho da aparência física. Pessoas que cuidam tanto do corpo que aí passam a se comparar: eu sou melhor, eu sou mais bonito, sou mais bonita. No orgulho da posição social. No orgulho do emprego: eu tenho o emprego, aqueles não. No orgulho da formação, muito cuidado. No orgulho da cultura, dos bens, do patrimônio, na confiança em si mesmo. Tudo isso são manifestações de um coração orgulhoso. No não considerar opiniões diferentes da sua, em ser o dono da razão. Isso é orgulho, né? Quando a gente acha que nós não erramos nunca, a nossa opinião é que está certa. Cuidado, isso é orgulho. No não aceitar brincadeiras. Já conheceu gente assim? Que brinca com os outros, mas quando brincam com ele, não. Isso é orgulho, isso é orgulho. Não aceitar críticas, né? Pessoas que não aceitam críticas estão manifestando orgulho. Então, muito cuidado com o orgulho. Peça a Deus uma vida de humildade. E se você é filho, e se você estiver muito orgulhoso, em algum momento Deus vai te quebrar no meio. Essa é a má notícia. É a boa notícia, né? Ele vai te quebrar no meio. Se você não se tornar humilde, Ele vai te quebrar. Porque a Bíblia fala que Deus quebranta os orgulhosos, Deus quebra os orgulhosos, né? E crentes, filhos de Deus que estão muito orgulhosos, Deus pode quebrá-los para que eles se tornem humildes. E Ele faz isso, acredite em mim, Ele faz isso. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós não éramos povo antes, agora nos foi dado o alto privilégio de sermos Israel espiritual. Como viveremos? Com muita gratidão, considerando a bondade de Deus, com muito temor, considerando um Deus que é severo, e com muita humildade, porque nós nunca merecemos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.